Olá, meu nome é Bernardo Brandão, eu sou advogado especialista em Direito Administrativo, Direito dos Servidores Públicos e a gente aqui no escritório também atua com concurso público há aproximadamente 20 anos. Eu vim acompanhando uma decisão do Supremo Tribunal Federal que gerou a afetação de um recurso extraordinário sobre a questão de concurso público e ajuizamento de ação. Então, o que diz o tema 683? Para quem não sabe, tema é quando o Supremo Tribunal Federal ele afeta uma questão e reconhece que aquela questão tem repercussão geral. Ou seja, ela pode impactar sob o ponto de vista financeiro, orçamentário, pode impactar, por exemplo, sob o ponto de vista social, ou seja, é uma questão de grande relevância. E aí, quando se reconhece que aquela questão tem repercussão geral, eventual decisão que venha a ser proferida nesse processo vai atingir todo o Estado brasileiro, ou seja, os juízes, os magistrados, eles vão ser obrigados, né, a cumprir essa decisão, a observar essa decisão judicial que foi proferida lá pelo Supremo Tribunal Federal. No Supremo Tribunal Federal se dá o nome de tema, então nós temos o tema 683, que é o que eu estou debatendo aqui, e no STJ nós temos os recursos repetitivos, que é mais ou menos a mesma questão, a mesma dinâmica, só aqui com matéria relacionada à legislação federal. Então vejam, o Supremo, então, atribuiu aqui a repercussão geral, afetou um recurso extraordinário com repercussão geral, porque entendeu que aquilo efetivamente tem uma capacidade de causar problemas, ou causar distúrbios, ou tem um impacto social, impacto financeiro e etc. Isso, o relator desse recurso, na época, era o ministro Marco Aurélio. Por que esse recurso me chamou a atenção? Porque quando você olha a decisão que reconhece a repercussão geral desse recurso, você observa o seguinte, que o ministro ele afirma que a discussão que está sendo travada no processo não é efetivamente apenas uma preterição. É a seguinte, se o candidato que sofre algum tipo de ilegalidade num concurso público pode ajuizar a ação depois de encerrado o prazo de validade do certame. Então, eu vi muitos vídeos publicados no YouTube em que se fala, não, porque a questão é da preterição, não, porque a questão, na verdade, é que o direito subjetivo à nomeação, e, na verdade, assim, o tema 683 não diz sobre isso. O que ele estabelece e o que está na decisão que reconhece a repercussão geral, de novo, é se é possível o ajuizamento de uma ação judicial sobre uma ilegalidade cometida num concurso público depois de encerrado o prazo de validade do certame. Essa é a discussão. Isso chamou a minha atenção por quê? Porque isso pode ter impacto em centenas, em milhares de processos que tramitam no Poder Judiciário. Vejam, muitos candidatos ficam aguardando o resultado final do concurso e o prazo de validade se encerrar na expectativa de que haja uma convocação. Então, muito candidato diz assim, não vou entrar com nenhuma ação judicial agora porque é precoce. O concurso público ainda está válido. E se ele está válido, ainda há uma chance, ainda que ela seja remota, de que eu venha a ser convocado, seja nomeado e empossado num cargo público, ou seja admitido num emprego público, por exemplo. Então, o candidato de boa fé, ele muitas vezes aguarda o desenrolar do certame, o prazo de validade, para aí sim, se ele verifica a existência de uma ilegalidade, ele vai e move a medida judicial contra a administração. E essa era a questão inicial. Mas quando sobreveio a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre essa questão, o Supremo afirmou, um pouco distante daquilo que tinha sido reconhecido na repercussão geral, que o candidato ele pode mover uma ação judicial depois do término do prazo de validade do concurso, caso a ilegalidade tenha sido cometida durante o prazo de validade. Olha, se você se inscreveu num concurso público, se você está
no prazo de validade do concurso e a administração comete uma ilegalidade durante o prazo de validade, me parece um pouco que óbvio, né? Que você vai poder discutir essa ilegalidade desde que você tenha sido aprovado no concurso, que você tenha disputado esse concurso, né? Pode até ser que você não tenha sido aprovado e que tenha sido eliminado em razão dessa ilegalidade. Estou abrindo aqui uma aspas, né? Que tudo depende muito do caso concreto. Direito é muito minimalista, vamos dizer. Dependendo das nuances, dos detalhes, tudo pode mudar. E aqui no caso, veja, óbvio, eu só teria interesse em efetivamente discutir alguma coisa se eu participei desse concurso e se a ilegalidade foi cometida durante o prazo em que o concurso estava válido. A mim, pareceu que o Supremo deu uma saída diferente daquilo que realmente estava sendo discutido no processo judicial, que era, posso mover a ação depois que o prazo de validade do concurso se encerra? Essa é a questão. Ok? Agora, é o pressuposto que a ilegalidade tenha sido cometida durante o prazo de validade. Aí, você pode até argumentar, mas espera aí, pode ser, por exemplo, que um prazo de validade do certame já tenha se encerrado e a ilegalidade venha a ser cometida depois do prazo de validade do certame. E aí o candidato entra com uma ação judicial. Olha, mas aí me parece óbvio, de novo, que ele não tem qualquer direito se essa ilegalidade foi cometida depois que o prazo de validade do certame já se encerrou. Aqui não haveria qualquer possibilidade de discussão, porque o concurso já acabou. Mas há exceções, sempre há exceções. Em direito, a exceção serve para confirmar a regra. Se eu tenho uma exceção, é porque existe uma regra. Então a regra é essa, mas há casos excepcionais, e aí situações excepcionais exigem decisões excepcionais. Eu posso até citar um caso aqui. O próprio ministro Luiz Fux, no julgamento do recurso extraordinário 837.311, que é aquele que diz que o candidato que foi preterido de forma arbitrária e imotivada pela administração pública tem direito à nomeação e posse no cargo público. Então ele vai e enumera as situações, ele diz que deve ser provado no processo, o que deve constar dos autos para que fique caracterizada uma ilegalidade, uma atuação da administração arbitrária e sem motivação. E um dos casos que o próprio ministro enfrenta no processo, ele coloca isso lá no voto, ele diz assim, olha, se eu tenho um concurso público, esse concurso público tem um prazo de validade. E aí eu sei que há vagas, mas a administração não se manifestou, não disse absolutamente nada em relação a essas vagas, mesmo com os candidatos aprovados aguardando a convocação para nomeação e posse. Aí a administração vai, espera o prazo de validade do concurso encerrar, e aí, encerrado o prazo de validade, quando agora não há mais direito para os candidatos aprovados, que o concurso já se encerrou, 30 dias depois, a administração vai e pega aquelas vagas e lança um novo concurso e coloca essas vagas no edital. Aí diz lá o ministro, nesse caso, o que a gente está vendo aqui é uma confessa ilegalidade. Por quê? Está claro que a administração deixou escoar o prazo de validade do concurso, ela tinha as vagas, ela tinha o orçamento, ela tinha a demanda, mas sua bateria está com menos de 20%. Mas ela esperou terminar o prazo de validade, ela esperou encerrar esse prazo de validade para lançar logo depois um outro concurso para preencher essas vagas. Então, o que eu consigo entender disso? A ilegalidade ela foi cometida depois que o prazo de validade do concurso se encerrou. Mas essa ilegalidade cometida depois do prazo de validade, ela, reconhecidamente pelo próprio ministro, ela é uma ilegalidade que permite discussão, ainda que o prazo de validade do concurso tenha se encerrado. Ou seja, o tema 683 reconhece que a ilegalidade tem que ser cometida dentro do prazo de validade do concurso. Mas há um outro tema do Supremo Tribunal Federal
cuja origem é o RE 837.311, que diz exatamente o oposto, que é possível, nesse caso específico, e aí eu reconheço aqui que é uma exceção, né? Que a ilegalidade cometida depois do prazo de validade também gera direito subjetivo à nomeação e, portanto, o candidato, mesmo encerrado o prazo de validade, e mesmo que a ilegalidade tenha sido cometida depois do encerramento do prazo de validade, ele tem ação judicial para discutir isso. Me parece que efetivamente foi um problema realmente de encaixe, porque inicialmente a discussão não era essa. Se você quiser dar uma olhada lá, existe lá o voto, no andamento do processo, existe o voto do ministro relator, que era o ministro Marco Aurélio, logo que ele pegou o processo e teve que decidir se aquilo tinha repercussão geral ou não, no que foi acompanhado pelos demais ministros, né, e alguns divergiram, etc. Mas ele diz isso, olha, a discussão é, encerrado o prazo de validade do concurso, o candidato pode mover a ação? O entendimento é, pode. E a minha preocupação era que muitos processos iam simplesmente ser extintos no Brasil inteiro, exatamente por conta disso. Mas o Supremo entendeu que não tem problema nenhum, que pode mover, desde que a ilegalidade tenha sido cometida no curso do prazo de validade do certame. E, de novo, me parece que isso é chover no molhado, né? O candidato está discutindo ali, em 95% dos casos, a ilegalidade vai ter sido cometida no prazo de validade do concurso. E há alguns casos específicos, como eu acabei de informar, e que foi reconhecido e foi, vamos dizer assim, desenhado, né, no acórdão, na decisão pelo ministro Luiz Fux, também há o caso em que, mesmo encerrado o prazo de validade, é possível você discutir uma ilegalidade. Então, aqui nós temos uma questão que não necessariamente está tratando de preterição. Então, o tema 683, ele não trata especificamente de preterição. O que ele diz, na verdade, é da possibilidade de você discutir qualquer ilegalidade que tenha sido cometida no concurso, depois que encerrou o prazo de validade. Ficou claro? Se você tiver alguma dúvida, manda uma mensagem aqui, deixa lá um comentário aqui no YouTube, segue o canal, é sempre importante ter essa interação e a gente aprende muito com as perguntas. Muitas vezes as pessoas vêm e dizem, mas tem isso e aquilo, traz uma questão interessante, uma questão inovadora, até uma perspectiva diferente, e isso faz com que a gente enriqueça e outras pessoas possam beber também dessa fonte, tá bom? Tudo de bom, tchau, tchau.